Minha mãe aceitou o ultimato do meu padrasto de me expulsar para poder se casar com ela, mas depois de 20 anos quer se mudar para minha casa e eu digo. Eu, com 28 anos, nasci sem ser desejado. Não é que tenham me dito isso, mas é assim que meus pais me fizeram sentir. Meu pai, Deus sabe quem é e onde está, me abandonou assim que nasci. Minha mãe ficou, mas não foi nada agradável. Nasci com uma condição nos membros que dificultava os movimentos normais das minhas pernas. Meus músculos não eram fortes, os médicos disseram que seria difícil para mim andar, difícil, não impossível. Mas meus pais ouviram que eu seria um aleijado e, desde esse momento, fui uma carga. Meus pais não eram casados e tinham pouco mais de 20 anos quando fui concebido. Minha mãe queria se livrar de mim, mas aparentemente meu pai queria ter um bebê e prometeu me criar com ela. No entanto, depois que nasci no momento em que ele soube da minha condição, ele foi embora, deixando-a sozinha para lidar com um filho que nunca quis em primeiro lugar. Ela tentou rastreá-lo, mas ele se mudou de estado e não conseguiu encontrá-lo. Sem opções, teve que me criar sozinha. Os pais da minha mãe eram idosos e não podiam ajudar, mas felizmente a irmã mais velha da minha mãe, tia Rachel, foi uma salvadora. Ela ajudou minha mãe financeiramente e emocionalmente durante meus primeiros anos. Mas minha mãe precisava de um companheiro, não apenas de uma simples ajuda. Sempre fui um peso para ela. Nunca disse isso com essas palavras, mas a forma como me olhava, a maneira como falava comigo, como deixava que os outros me tratassem e a forma como ela mesma me tratava, no fim tudo dizia a mesma coisa, eu era um incômodo. Quando olho para trás, os primeiros anos foram os melhores. Lembro de momentos de amor e bondade, comparados ao tipo de tratamento que recebi depois. Houve momentos em que ela me levava para passear ou andar de carro. Esses momentos me faziam sentir que ela realmente me amava e que era uma boa mãe. Mesmo quando criança, eu costumava ter empatia por ela, pensando que estava apenas cansada de lidar com todas as responsabilidades sozinha. Me agarrava a essas memórias como se fossem boias salva-vidas, pensando que talvez, só talvez, ela realmente me amasse. Mas esses momentos eram raros, e como criança, você precisa de amor e segurança contínuos. No meu caso, a maior parte do tempo ela era distante, fria e se irritava facilmente. Me deixava sozinho por horas em nosso pequeno apartamento, enquanto saía para trabalhar ou para sair com amigos e encontros. Se eu chorava, ela gritava comigo. Às vezes me batia para que eu ficasse quieto. Aprendi cedo que minhas necessidades eram um incômodo para ela. E então ela conheceu Stuart. Ele é o homem mais cruel que já conheci. Para ele, eu era apenas um pedaço de madeira, um aleijado, como ele me chamava na minha cara. E minha mãe permitia isso. Quando ele começou a visitar nossa casa, fingia que eu não estava lá. Passava por mim como se eu não existisse. Quando começou a dormir lá, me olhava com desdém, fazia gestos de zombaria quando minha mãe não estava olhando. E isso foi no começo, até que o relacionamento com minha mãe ficou sério. E quando ficou, ele deixou claro que não me queria por perto. Me chamava de homem, me diminuía e falava abertamente sobre como eu arruinava a vida da minha mãe. Embora fosse muito jovem, tenho uma lembrança vaga de certos incidentes que me perseguiram por muito tempo. Ainda parte meu coração lembrar como eu costumava olhar para minha mãe, esperando que me protegesse e me defendesse, mas ela não parecia se importar. Apenas uma vez ela o repreendeu por ser cruel, e ele brigou com ela. Desde então, ela permaneceu indiferente. Eu tentava me defender, mas era como lutar contra um porco, o que você não pode fazer, porque o porco gosta da lama. Ele ria e zombava de mim ainda mais cruelmente. Esse era o terreno onde ele gostava de estar. Minha mãe ainda me levava para passear ocasionalmente, ainda me cobria algumas noites, mas Stuart fazia comentários depreciativos, questionando por que ela perdia tempo com o aleijado. Aos poucos, ela começou a se afastar. Pior ainda, começou a acreditar que eu era uma perda de tempo. As caminhadas pararam. Quando eu ficava doente, ela deixava a doença seguir seu curso, não me ajudava em nada. Se eu caía, ela não vinha me ajudar, só me lançava um olhar irritado para ver se eu não tinha fraturado nada, porque isso lhe causaria mais incômodos. Stuart havia plantado a semente do ressentimento e ela cresceu dentro dela, substituindo qualquer pequeno amor que pudesse ter tido por mim. Stuart estava passando por um divórcio, e assim que terminou, minha mãe queria se casar com ele. Mas ele tinha dúvidas apenas por minha causa. Disse na minha cara, quero me casar com você, mas não quero essa carga na minha vida, referindo-se claramente a mim. Desde então, minha mãe começou a me odiar.
Se ele estava por perto, eu era invisível. Se tentava falar com ela, ele me interrompia zombando de mim e ela simplesmente ria junto com ele. Algumas noites eu ia para a cama com fome porque ela não se dava ao trabalho de cozinhar para mim ou me dar o jantar. Estava ocupada demais gastando dinheiro em jantares com Stuart. Se eu alguma vez reclamava, ela gritava comigo dizendo que eu deveria agradecer por ela ter me sustentado. Tornou-se violenta e abusiva e me culpava por tudo. Ela queria viajar, ver o mundo, viver livremente, mas em vez disso estava presa a mim. Não dizia essas coisas pelas costas. Ela dizia diretamente na minha cara. Eu tinha cerca de 8 anos quando eles tiveram uma grande briga. Minha mãe queria um compromisso, e ele não estava disposto a dar, a menos que ela se livrasse de mim. Ele a pressionou ainda mais para que escolhesse entre ele ou eu, e sem hesitar, ela o escolheu. Ouvi ela dizer que já estava procurando pessoas para me levar, e dizia isso como se tudo já estivesse resolvido, e era só uma questão de terminar logo com aquilo. Eu fiquei arrasado. Ela me preparou para a adoção, mas não teve a decência de falar comigo sobre isso. A única luz na minha vida era a tia Rachel. Ela foi a única que alguma vez me mostrou bondade. Foi graças a ela que minha mãe decidiu me ter e não me descartar depois que minha condição foi diagnosticada. A tia me visitava 1 ou 2 vezes por mês e me trazia presentes, doces e roupas. Me levava para passear, e essas poucas horas eram os melhores momentos para mim. Ela havia perdido um filho da minha idade em um acidente, e talvez por isso me amava tanto. Dizia que via o filho dela em mim. Quando eu era mais novo, contava a ela como minha mãe era cruel comigo, como gritava e me batia. Ela repreendia minha mãe, mas uma vez que ia embora, meus castigos eram ainda piores. Então parei de reclamar. Aprendi a sofrer em silêncio. Mas quando ouvi a conversa sobre adoção, não consegui guardar para mim. Na próxima vez que minha tia me visitou, desabei. Supliquei para que ela me levasse. Disse que não podia mais ficar ali, que não sobreviveria. Não sei se foi porque ela me viu desesperado ou se foi sua própria dor que a fez me ouvir. Ela conversou com o marido, e de alguma forma aceitaram me levar com eles. Aquele dia mudou a minha vida. Melhor dizendo, eles me deram uma nova vida. Eles não me adotaram legalmente. O marido dela estava preocupado com as complicações. Aceitou cuidar de mim por compaixão, e sempre serei grato a eles. Não eram ricos, mas os dois trabalhavam e levavam uma boa vida. Me deram tudo. Me proporcionaram o tratamento médico que eu nunca tinha recebido. O médico disse que, se eu tivesse recebido o tratamento adequado desde pequeno, minha condição poderia ter sido muito melhor. Se ao menos minha mãe tivesse se importado o suficiente para me levar ao médico, mas ela nunca fez isso. Com a ajuda da minha tia, aprendi a andar. Ainda manco, uso uma bengala para andar em terrenos irregulares, mas consigo andar de bicicleta, consigo dirigir, consigo viver. Ela me colocou na escola. Eu não era o aluno mais brilhante, mas me esforcei. Consegui uma bolsa integral para a universidade, em parte por mérito, em parte devido à minha condição. Agora sou professor universitário. Construí uma vida que nunca deveria ter sido minha, uma vida que minha mãe nunca acreditou que eu poderia ter. Pouco depois que minha tia me acolheu, minha mãe se casou com Stuart. Não me convidaram para o casamento e eu não me importei. Ele odiava crianças, então nunca tiveram filhos. Não tive notícias sobre suas vidas, porque minha tia também não tinha apreço por minha mãe. Minha tia dizia que minha mãe sempre foi uma rebelde, que não gostava dela. Ela a ressentia por causa da forma como me tratou. Minha mãe veio me visitar algumas vezes, mas eu me recusei a falar com ela. Minha tia insistia para que eu ao menos atendesse suas ligações em aniversários e feriados, então por respeito a ela, fiz isso algumas vezes. Ela nunca se desculpou pelo que me fez. Eventualmente, as ligações foram acabando, e eu quase esqueci que tinha uma mãe. Ela perdeu todo o direito ao meu amor no dia em que escolheu aquele idiota em vez de mim. Quando me formei, tentou entrar em contato comigo, queria fazer parte do meu sucesso, mas já era tarde demais. Eu não respondi. Não me importava. Agora eu tenho uma vida, uma boa, e ela não passa de uma sombra do meu passado. Visito minha tia regularmente e envio cartões e presentes para expressar minha gratidão e amor. 2 décadas depois, há uma semana, houve uma batida na minha porta. Abri e lá estava ela, minha mãe, parecendo velha e miserável para sua idade. Congelei. Não lembro quando ou como a deixei entrar. A próxima coisa que fez foi segurar minha mão e sussurrar, "Me desculpa."
Eu a afastei com um empurrão e perguntei, por que agora? Depois de todos esses anos, o que você quer? Ela ficou em silêncio, buscando uma resposta, e acabou dizendo, não posso simplesmente vir ver meu filho? Respondi, pare com isso. Você se livrou de mim e nunca se importou comigo. Acho muito suspeito que agora tenha reaparecido. De repente quer se reconectar? Por favor. Ela tentou se fazer de vítima, dizendo que foi abandonada pelo namorado, que a deixaram sozinha para cuidar de uma criança especial sem nenhum tipo de apoio financeiro ou emocional. Se defendeu dizendo, embora fosse esmagador, nunca te abandonei. Você escolheu ir morar com sua tia. Eu explodi, foi você quem quis se livrar de mim. Ela ficou desconcertada. Disse que tinha boas intenções, que queria que eu tivesse uma boa vida, um bom futuro, algo que ela não podia me dar. Eu a interrompi, adoção? Você ia me entregar como se fosse um móvel velho, que você não gosta mais ou que atrapalha na casa. Você não fazia isso por mim. Fazia porque eu era um incômodo. Não haja como se fosse uma mãe altruísta fazendo um sacrifício nobre. Ela começou a chorar com força, eu só tentei fazer o melhor que pude, mas não consegui te dar a vida que você merecia. Interrompi de novo, claro, porque estava ocupada demais mimando aquele perdedor. Ela ainda tentava se defender, dizendo, nunca parei de te amar, sempre te acompanhava, você que se recusou a falar, se recusou a me ver, fechou a porta. Desisti, achando que era isso que você queria e talvez fosse o melhor para você. Eu já estava farto da manipulação dela e gritei, você não pode ter continuado me amando quando nunca começou a me amar. Você deixou aquele homem abusar do seu filho, me humilhava, e você permitia. Até gostava, né? Pelo menos admita isso. Eu desabafei tudo o que tinha dentro naquele momento. E nesse estado eu estava vomitando palavras, porque era a única coisa que eu tinha para dizer a ela, relembrar toda a minha infância na cara dela, para que não agisse como se nada daquilo tivesse acontecido. Ela ficou ali, aguentando em silêncio, chorando, derrotada. Depois que terminei, ela disse, sei que falei contigo, Terry, mas por favor, escuta-me só uma vez. Não estou a tentar justificar-me. A verdade é que eu era jovem e ingênua, não tinha um trabalho decente, o teu pai traiu-me, abandonou-me sem dizer nada. Eu estava vulnerável, desesperada por recuperar o controle da minha vida. Estava sobrecarregada com as tuas necessidades e sei que não tens culpa disso. Por isso, peço-te desculpa. Sinto muito, muito mesmo. Por favor, dá-me uma oportunidade. Perdoa a tua mãe. Ela chorava descontroladamente. Eu apenas a olhava, entorpecido. Não importava quantas vezes eu a rejeitasse, pedindo-lhe que se fosse embora e até a insultando diretamente, ela continuava a implorar perdão e uma oportunidade para reconstruirmos a nossa relação. Eu já nem sabia o que dizer. Era tão difícil livrar-me dela. Ela insistia para que eu lhe desse uma oportunidade de corrigir as coisas. No fim, disse-lhe que precisava de tempo para pensar em tudo aquilo. Ela respondeu, não te vou pressionar. Só pensa nisso. Pedi-lhe que fosse embora, porque me sentia tonto, sobrecarregado com tudo. Ela levantou-se e disse, talvez possamos jantar qualquer dia, só para conversar, sem expectativas. Respondi, não sei. Não alimentes esperanças. Desde então, tenho me sentido inquieto. Sinto que o meu passado está a sufocar-me. Falei com a tia e ela sugeriu que eu julgasse a minha mãe a partir de uma perspectiva neutra. Sei que ela teve as suas próprias lutas. Todos somos egoístas e ninguém quer assumir uma carga que não escolheu. O meu pai, de facto, fez algo cruel ao prometer criar-me e depois abandonar-nos. Compreendo os problemas dela, mas isso não apaga o que ela fez. Um pedido de desculpas não pode apagar o trauma pelo qual passei. A tia disse, podes tentar perdoar a tua mãe pela tua própria paz, para conseguires ultrapassar a amargura. A parte lógica de mim compreendia isso, ela era jovem, estava assustada e sozinha quando me teve. Mas a criança dentro de mim ainda está ferida, e essa parte não é nada lógica. Como é que uma mãe podia permitir que o seu filho fosse tratado daquela forma? Pensei que, se deixasse a questão repousar durante o sono, encontraria a resposta. Mas mesmo depois de uma semana, ainda não a tenho. Ontem ela voltou a mandar uma mensagem, gostavas de nos encontrarmos para jantar? Não respondi. E tenho a certeza de que não o vou fazer. 99% do meu corpo grita para não fazer, por isso acho que já tenho a resposta.
Mas mesmo assim estou a escrever isto, porque preciso de desabafar. Não sei, na minha cabeça, acho que não devia haver pessoas como a minha mãe. Por isso preciso de escrever, de partilhar. É como se eu precisasse de libertar todo este ódio que tenho. Edição: muitos de vocês comentaram que fui demasiado duro com a minha mãe, enquanto o verdadeiro idiota foi o meu pai. Pessoal, admito que ele é a origem de todo o problema. Se não nos tivesse abandonado, talvez pudéssemos ter sido uma família normal. Não estou a passar-lhe a mão na cabeça, mas como eu não sei quem ele é, a minha mente não consegue direcionar o ódio agora para ele. Não há um rosto, nem nada, para eu odiar. Não sei, é difícil de explicar, mas espero que entendam. Nem sequer sei se está vivo ou morto, embora, para mim, isso não importa. Para mim, ele está morto. É irrelevante nesta situação. Esta publicação é sobre a minha relação com a minha mãe. O argumento de alguns é que, apesar de todas as suas dificuldades, ela não me deitou ao lixo e, pelo menos, cuidou de mim durante alguns anos, e por isso eu devia estar grato. Sim, essa última parte foi sarcasmo. E nesse estado, eu estava apenas despejando palavras, porque era tudo o que tinha para dizer-lhe, jogar na cara dela toda a minha infância, para que não fingisse que nada daquilo aconteceu. Ela ficou ali, aguentando em silêncio, chorando, derrotada. Quando terminei, ela disse: sei que te falhei, Terry, mas por favor, escuta-me só desta vez. Não estou a tentar justificar-me. A verdade é que eu era jovem e ingênua, não tinha um trabalho decente, o teu pai traiu-me, abandonou-me sem dizer uma palavra. Eu estava vulnerável, desesperada por recuperar o controle da minha vida. Estava sobrecarregada com as tuas necessidades e sei que não tens culpa disso. Por isso te peço desculpa. Sinto muito, muito mesmo. Por favor, dá-me uma oportunidade. Perdoa a tua mãe. Ela chorava desconsoladamente. Eu só a olhava, entorpecido. Não importava quantas vezes eu a rejeitasse, pedindo-lhe que fosse embora e insultando-a diretamente, ela continuava a implorar por perdão e por uma chance de reconstruir a nossa relação. Já nem sabia o que dizer. Era tão difícil afastá-la. Ela insistia que eu lhe desse uma oportunidade para consertar as coisas. No fim, disse-lhe que precisava de tempo para pensar em tudo. Ela respondeu: não vou pressionar. Só pensa nisso. Pedi-lhe que fosse embora, porque eu estava atordoado e sobrecarregado com tudo. Ela levantou-se e disse: talvez possamos jantar algum dia, só para conversar, sem expectativas. Respondi: não sei. Não cries ilusões. Desde então, tenho me sentido inquieto. Sinto como se o meu passado estivesse a sufocar-me. Falei com a tia, e ela sugeriu que eu julgasse a minha mãe a partir de uma perspectiva neutra. Sei que ela teve as suas próprias lutas, todos somos egoístas, ninguém quer assumir um peso que não escolheu. O meu pai, de facto, foi cruel ao prometer criar-me e depois desaparecer. Compreendo os problemas dela, mas isso não apaga o que fez. Um pedido de desculpas não apaga o trauma que vivi. A tia disse: talvez devesses perdoar a tua mãe para alcançares a tua própria paz, para que possas seguir em frente sem amargura. A parte lógica de mim compreendia, ela era jovem, estava assustada e sozinha quando me teve. Mas a criança dentro de mim ainda está ferida, e essa parte não é nada lógica. Como é que uma mãe poderia permitir que o seu filho fosse tratado daquela forma? Pensei que, deixando a questão repousar durante o sono, encontraria a resposta. Mas mesmo após uma semana, ainda não a tenho. Ontem, ela mandou-me outra mensagem: gostavas de jantar comigo? Não respondi. E tenho a certeza de que não vou fazê-lo. 99% de mim grita para não o fazer. Por isso, acho que já tenho a resposta. Mas estou a escrever isto de qualquer forma, porque preciso de desabafar. Não sei, na minha cabeça, custa-me acreditar que existam pessoas como a minha mãe. Por isso preciso de escrever, de partilhar, é como se eu precisasse de libertar todo este ódio que ainda carrego. Atualização: muitos de vocês comentaram que fui demasiado duro com a minha mãe, enquanto o verdadeiro culpado foi o meu pai. Admito, ele é a origem de tudo. Se não nos tivesse abandonado, talvez fossemos uma família normal. Não estou a desculpá-lo. Mas como não sei quem ele é, a minha cabeça não consegue direcionar o ódio para ele. Não há rosto, nem identidade. Não sei, é difícil de explicar, mas espero que se compreenda. Nem sei se ele está vivo ou morto, embora, para mim, isso não faça diferença. Para mim, ele está morto. É irrelevante nesta história.
Esta publicação é sobre a minha mãe. Alguns argumentaram que, apesar de tudo, ela não me deitou fora, e que ao menos me criou por alguns anos, e por isso, eu devia estar grato. Sim, essa última parte foi sarcasmo. Atualização 1. Sabes uma coisa? Quando as coisas não nos parecem certas, é porque não estão. Algo dentro de mim dizia que eu não queria voltar a vê-la, e tinha toda a razão. Depois de muito pensar, enviei-lhe uma mensagem a dizer que a perdoava, mas que parasse de me incomodar. Pensei que com isso ela me deixaria em paz. Eu queria encerrar esse capítulo. Não quero ter qualquer contato com ela. Ela pediu um jantar, e eu disse, desculpa, mas não quero fingir que somos uma família feliz. Eu perdoei-te, não porque quero ter-te de volta, mas para seguir em frente com o meu passado. Ela respondeu, compreendo. Mas o perdão também deveria incluir restaurar relações quebradas. Respondi, não. O perdão é para mim, para não guardar rancor de alguém que não vale a pena, como mãe ou como pessoa. Não recebi mais resposta. Depois, no meu aniversário, do nada, apareceu com um bolo e um cartão escrito à mão. Eu estava em casa, sem planos além de relaxar sozinho, e quando abri a porta, ela disse, graças a Deus que estás em casa e respondeste. Queria muito celebrar o teu 30º aniversário contigo. Olhei para ela e corrigi com cara séria, é o meu 29º aniversário. Nem isso consegues acertar. Ela ficou envergonhada, mas rapidamente tentou disfarçar, tua mãe está a ficar velha, vê lá e tentou rir-se disso. Tentou manter uma conversa casual, mas não havia nada de natural naquilo. Soava forçado, ensaiado. Os seus comentários desajeitados deixavam-me desconfortável. Do nada, perguntou se eu estava a namorar alguém. Respondi que não. Ela olhou-me com curiosidade e perguntou, deve sentir-te sozinho depois do trabalho, não? Achei que ela estava a insinuar que eu devia começar a sair com alguém, ou talvez a sentar. Afinal, estou no final dos meus 20, já sabes, talvez estivesse a tentar agir como uma mãe, Deus. Não tinha outros planos. Respondi, sou feliz assim. Quero continuar solteiro por agora. Ela abanou a cabeça, quero dizer, até te casares, podia mudar-me contigo. Podíamos trabalhar na nossa relação. Vejo que tens uma casa grande. Eu explodi, não podes estar a falar a sério. Não vais fazer de mim um Dan aqui. Sim, já li essa história. Mas sim, ela estava a falar a sério. Disse, lamento não ter passado tempo suficiente contigo na tua infância. Isto podia ser a minha redenção. Deixei claro que não me sentia confortável com ela de volta na minha vida e que podia procurar redenção noutro lugar. Viver com ela novamente estava completamente fora de questão. Fui um pouco duro com ela, por tudo que ainda carregava, e pelo simples facto de ela ainda estar ali, à porta, depois de eu já ter dito que não queria contato. Ela começou a rebater tudo o que eu dizia. Mesmo assim, tentava manipular-me. Disse com firmeza que não queria manter qualquer contato, e foi aí que a discussão terminou. A sua atitude mudou por completo, quebrou. Pensei que estivesse magoada com as minhas palavras, por eu ter destruído a sua esperança. Mas era algo mais. Disse que estava sem casa há meses, a viver com uma amiga viúva. Stuart tinha sido um idiota com ela, a surpresa do século. Ninguém esperava que um imbecil como ele se tornasse um imbecil com ela, quando já não podia ser um imbecil comigo. Na última renovação do contrato da casa, ele pôs o nome dele no documento sem ela saber. Andava a traí-la há anos. Ela apanhou-o tantas vezes, mas de alguma forma ele convencia-a de que era a última vez, ou então virava o jogo contra ela, dizendo que ela tinha engordado ou que já não se cuidava. E não só isso, há uns meses, levou a amante para casa, esfregando aquilo na cara dela como se não fosse nada. Quando ela se defendeu, ele apontou-lhe a porta. Tentou expulsá-lo, pensando que a casa estava no nome dela, mas ele riu-se dela e atirou-lhe o contrato à cara, dizendo, isto está no meu nome. Agora vou der nesta casa que tu pagaste. Vai-te embora. Enquanto ela me contava isto, eu queria sentir surpresa, mas parecia que ela estava a contar-me histórias do velho Stuart, aquele que toda a gente conhece como ele realmente é. Sempre soube que ele era um porco e que podia atingir níveis extremos de toxicidade. Mas sim, admito que me surpreende ela ter passado 2 décadas ao lado dele. Pensei em sugerir que procurasse ajuda legal, mas não quero ajudá-la com nada, nem mesmo com um conselho. Além disso, é bem possível que ela voltasse a rastejar atrás dele à primeira oportunidade.
Por isso, mantive-me em silêncio e indiferente, e respondi, a história é comovente, mas não sei o que tem a ver comigo. Ela respondeu imediatamente, não tens um lugar onde eu possa ficar? Acho que seria perfeito voltarmos a viver juntos. Podíamos recuperar o tempo perdido e reconstruir a relação mãe e filho. Ri bastante antes de dizer, esta é a minha casa, não o inferno, que é o único lugar onde devias ficar. Depois acrescentei, então, todo este reencontro, todo este interesse repentino pela minha vida era completamente falso. Apenas uma encenação para te meteres na minha casa. Precisavas de um teto, e achaste que eu era um fraco que te receberia de braços abertos. Desculpa, já não sou a criança ingênua e vulnerável de 8 anos. Agora consigo lidar melhor com tudo, e tenho uma bengala, tanto para andar como para me defender. Não estou aqui no meu aniversário a ansiar pelo teu amor ou atenção. Estou a ansiar é que te vais embora, para eu continuar o meu dia, a fazer coisas mais importantes. Ela tentou justificar-se, juro que queria mesmo resolver as coisas. Isto podia ser uma oportunidade para curarmos as feridas. Disse, não. Tu não queres resolver nada. Não estás arrependida. Estás aqui só porque precisas de um lugar para ficar. És egoísta, como sempre. Só estás a dizer o que achas que preciso de ouvir para cair na tua armadilha. Acho que aprendeste muito com Stuart nos últimos tempos. Agora ela estava desesperada, em pânico, não tenho para onde ir. A minha amiga não me pode manter lá para sempre. Por favor, ajuda-me. Eu respondi, não posso ter-te à porta, quanto mais dentro da minha casa. Isso não é problema meu. Quando se virou para ir embora, ainda a chorar e com cara de tristeza, disse-lhe, por favor, não apareças mais. Não vou abrir a porta. E provavelmente da próxima vez nem serei tão bom anfitrião. Porque o que acabaste de receber não foi nada perto do que realmente mereces. Foi-se embora sem dizer mais nada. Estou a considerar seriamente pedir uma ordem de restrição contra ela. Ela não tem feito mais do que perseguir-me, e com tudo o que já fez no passado, acho que não será muito difícil conseguir uma. É para que ela não pense que pode aparecer com um bolo e resolver anos de maus tratos. Bolo que, a propósito, ela levou consigo de novo. Embora duvido que estivesse bom, porque, durante a conversa, recebeu umas boas lágrimas dela enquanto segurava. Aqui saberão as lágrimas de crocodilo. Atualização 2. É engraçado como há tantas pessoas preocupadas com a minha mãe, preocupadas com o facto de o próprio filho a ter abandonado assim tão facilmente. Suponho que poderiam adotá-la, se estão assim tão preocupados com esta mulher horrível. Mas, embora eu odeie a minha mãe, e embora perdoá-la não tenha servido para grande coisa, já que ela voltou a despertar todo esse ódio dentro de mim com as suas aparições, pelo menos fiz algo de bom por ela. Ela voltou à minha casa, apesar de eu lhe ter dito, pelo menos em 2 ocasiões distintas, que não queria ter mais nada a ver com ela. Talvez até tenham sido mais vezes, mas creio que, de qualquer forma, isso já estava bem claro para ela. Desta vez, eu não estava em casa quando fez, mas ela claramente não leu a história do Dan, por isso ficou simplesmente à espera lá fora. Quando cheguei à noite, ela estava com um par de malas. Eu disse, sabes que tenho uma ordem de restrição contra ti, não sabes? E como já a tinha pedido há uns meses, quando ela apareceu sem ser convidada no meu aniversário, ela respondeu, tretas. Ninguém usa isso contra uma mãe. Respondi, acho que deve ser usado com bastante frequência contra mães. Mas mesmo que não fosse, também não é como se eu te considerasse muito uma mãe, para ser honesto. Ela respondeu, desta vez um pouco irritada, sabes que o teu pai não queria ter-te. E fui eu quem o pressionou para o fazer. Por isso, estás a ser um pouco ingrato ao não me chamares de mãe neste momento, porque sem mim, tu nem estarias vivo. O que era uma completa mentira, mas ela talvez não soubesse que eu já sabia disso. Então respondi, a tia já me contou toda a história. Não é preciso inventares agora, à porta de casa, de noite, e com este frio. Ela perguntou se isso queria dizer que eu ia deixá-la entrar, e eu disse que não, que eu ia entrar, sim, porque estava a congelar. Ela disse que não tinha onde ficar, que o Stuart não só a tinha posto na rua, como também lhe tinha roubado dinheiro, que a usou e a deixou praticamente sem nada. Que não trabalhava há anos e que, com a idade dela, já não havia muito que pudesse fazer. Que tudo no corpo lhe doía. Ela tem cerca de 50 anos, não é assim tão velha como diz, mas acho que o Stuart foi mais cruel do que ela contou. Só que ela é demasiado orgulhosa para admitir que o Stuart gostava de amor duro e de joelhos. A minha resposta foi que eu,
Toda a minha vida, tive problemas físicos, e isso nunca me impediu. Portanto, ela podia seguir o meu exemplo, tomar as rédeas da própria vida e sair da frente do meu jardim. Ela disse que seria só por umas noites, até conseguir encontrar outra amiga ou algum familiar fora da cidade que lhe desse um sítio para ficar. Eu respondi que talvez houvesse algo que eu pudesse fazer por ela, mas que precisava que ela esperasse ali fora, enquanto eu entrava, me punha confortável e fazia umas chamadas. E assim ela fez, enquanto eu entrava, vestia a roupa mais confortável, e chamava a polícia. Por isso, sim, para vocês que defenderam a minha mãe, a eterna vítima de ninguém, arranjei-lhe uns dias na cadeia da esquadra por violar a ordem de restrição. Ninguém pagou a fiança, mas pelo menos conseguiu que alguém lhe enviasse dinheiro para sair da cidade. Porque, depois de cumprir uns dias presa, desapareceu completamente. Não sei onde está. Mas também não é como se me preocupasse. A única coisa que sei é que, passados 2 meses, nunca mais a vi. Mas, se precisar de novo alojamento, posso sempre fazer mais umas chamadas. História 2. Recusei-me a ir nas férias de Natal da família porque minha irmã convidou o garoto que intimida minha filha na escola. Quando ele soube que minha filha iria, ele imediatamente desistiu. Tenho 43 anos. Sou muito próximo da minha família, sempre fui. Estou falando dos meus irmãos, seus cônjuges, todas as crianças, meus pais, todo o maldito circo. Somos 6 irmãos ao todo, e entre nós temos 11 filhos, com idades entre 8 e 18 anos. Meus pais têm mais de 70 anos, mas ainda são bastante ativos e envolvidos na vida de todos. Todo ano fazemos uma grande viagem em família nessa época, ficamos em algum lugar por 2 semanas e voltamos logo antes do Natal. Fazemos isso desde que éramos crianças, e agora nossos filhos fazem parte da tradição. Alugamos uma cabana grande nas montanhas, a algumas horas de distância. Há um lago próximo para nadar no verão e, no inverno, há trenós e um pequeno resort de esqui a cerca de 20 minutos de distância. Estamos programados para sair em cerca de 1 semana. Sou divorciado e tenho a guarda total da minha filha, de 15 anos. Tem sido assim há cerca de 8 anos. A mãe dela não está muito presente. Vê a filha talvez 2 vezes por ano, se tanto. Mas essa é outra história na qual não vou entrar. O divórcio foi complicado. Houve alguns problemas com álcool, e eventualmente ela simplesmente deixou de exercer o papel de mãe. Agora ela mora em outro estado com o novo marido, faz algumas ligações ocasionais, manda presentes de aniversário e de Natal, geralmente atrasados, mas é só isso. Minha filha é ótima. Ela se considera uma nerd e está super envolvida com todas essas coisas estereotipadas, anime, videogames, Star Wars, você conhece o tipo. Ela usa esses óculos grandes e grossos que vive empurrando no nariz quando se empolga falando de algo. Ela costumava ser bastante intimidada no ensino fundamental, mas o ensino médio tem sido melhor. A maior parte dessas coisas parou quando as crianças começaram a amadurecer um pouco. Ela tem um pequeno grupo de amigas agora, que gostam das mesmas coisas, e elas fazem festas do pijama e vão juntas a essas convenções de quadrinhos de vez em quando. Exceto por um garoto idiota. Vou chamá-lo de Jeff, tem 16 anos. Ele é o melhor amigo do meu sobrinho. E, honestamente, meu sobrinho também pode ser meio babaca às vezes, mas são garotos adolescentes, né? Meu sobrinho é filho da minha irmã Karen. Karen é a mais nova de nós irmãos e sempre foi a mais dramática. Ela era a caçula da família e acho que nunca superou isso. Para ela, tudo é sempre um grande evento. Mas esse garoto Jeff é um verdadeiro pesadelo. Já tivemos várias reuniões com a escola por causa dele. Também conversamos com os pais dele várias vezes. Minha filha trocou de turma para evitá-lo. Nada funciona. Esse fedelho faz questão de atormentá-la. E não é só bullying comum. Minha filha diz que consegue lidar com xingamentos, o que já me irrita por ela ter que aguentar isso, mas Jeff vai muito além. Ele puxa o cabelo dela, já rasgou roupas dela algumas vezes, destrói as coisas dela. Lembro de uma vez que ela chegou em casa com tinta de caneta por toda a mochila, porque ele ficou furando com uma caneta. Outra vez, todos os cadernos dela estavam com as páginas arrancadas. Teve uma vez que ele roubou a mochila dela e jogou dentro do vaso sanitário do banheiro masculino. Eles chegaram a brigar fisicamente no ano passado, e os 2 foram suspensos. Minha filha nunca tinha se metido em problemas na escola antes disso. Lembro de tê-la buscado na escola depois da briga, ela estava com o lábio rachado e os nós dos dedos machucados. Aparentemente, Jeff tinha roubado a mochila dela.
Ela o confrontou, ele a empurrou e ela simplesmente perdeu o controle e socou o rosto dele. Não posso culpá-la. Na verdade, fiquei meio orgulhoso dela por se defender, embora eu não tenha dito isso a ela, já que não quero incentivar a violência. A escola deu detenção aos dois por vários sábados, durante quase um mês. Ontem, estava conversando com minha irmã, mãe do meu sobrinho, sobre os planos da viagem, e ela mencionou casualmente que precisava comprar um casaco de inverno para Jeff. Fiquei confuso no começo. Depois, caiu a ficha de que ela estava planejando levar esse garoto para as nossas férias em família. Perdi a paciência, não vou mentir. Disse na hora que não iríamos se o Jeff fosse. Ela imediatamente começou com o drama de sempre. Tradição familiar, não destrua a união da família, esse tipo de coisa. Eu a interrompi e disse que pagaria do meu próprio bolso a nossa parte, e não é barato. Dividimos o custo do aluguel entre os irmãos, além de comida e outras coisas. Mas não vamos se o Jeff estiver lá. Depois de muita discussão, finalmente disse que só iria se eles desconvocassem o Jeff. Ela ficou em silêncio por um minuto e depois perguntou por que eu odiava tanto esse garoto. Eu disse, você está falando sério? Você não tem prestado atenção em como ele trata minha filha. E ela teve a ousadia de dizer que crianças são assim mesmo e que Emily, minha filha, precisava aprender a conviver com diferentes tipos de pessoas. Quase fui embora naquele momento. Mas, em vez disso, apenas disse que minha decisão era final. É aqui que a coisa complica, nós crescemos com dinheiro. Meus pais se saíram bem financeiramente e sempre estiveram presentes para nós. Meu pai tinha um negócio que deu certo, não entendo muito bem os detalhes, mas eles tinham conforto suficiente para mandar todos os 6 filhos para a faculdade. Meus irmãos e eu também estamos bem financeiramente. Eu trabalho, ganho um bom dinheiro, minha ex paga pensão, mas não é muito. De qualquer forma, estamos confortáveis. Jeff não tem a mesma sorte. A vida em casa dele é uma porcaria, pelo que eu posso perceber. O pai dele não dá a mínima para ele, e a mãe é daquelas pessoas que acham que o filho nunca faz nada de errado. Ela chegou a ter a audácia de chamar minha filha de malvada durante uma das reuniões na escola. Sei que o garoto tem uma vida difícil em casa, mora num condomínio velho e ruim, nos arredores da cidade. Jeff recebe algum tipo de assistência financeira na escola, e minha irmã comentou que às vezes ajuda a família dele com comida, roupas e essas coisas. Minha irmã continuava arranjando desculpas para ele. Dizia que ele não cresceu com as vantagens que a gente teve. E teve uma coisa que quase me fez vomitar, ela disse talvez ele só tenha uma quedinha por ela. Quando mencionei a briga que eles tiveram, ela de fato disse eu sei, mas o Jeff precisa disso. Eu fiquei tipo, precisa do quê? Continuar atormentando minha filha? Ela ficou toda irritada, dizendo que eu estava sendo insensível. Aparentemente, ela acha que ele precisa de uma pausa da vida tóxica em casa. E sim, isso é uma droga para ele, mas por que isso significa que minha filha tem que passar 2 semanas trancada numa casa com um garoto que fez da vida dela um inferno? Disse a minha irmã que minha decisão estava tomada e fui para casa. Agora, minha família está em completo caos. Meus pais estão ligando e mandando mensagens o tempo todo, implorando para eu reconsiderar. Metade dos meus irmãos acham que estou certo. A outra metade acha que eu devia apenas engolir isso. Minha irmã Karen está dizendo para todo mundo que estou sendo cruel com um garoto carente. Minha filha teve um ataque de pânico completo quando contei que Jeff poderia estar indo. Ela começou a hiperventilar e precisei ficar com ela por mais ou menos 1 hora até que ela se acalmasse. Ela me disse diretamente que não vai se ele for. E eu não a culpo. Não é como se nunca tivéssemos tentado ajudar o garoto. Tivemos inúmeras conversas com a escola. Eu conversei com os pais dele, separadamente. O pai dele ficou sentado com cara de tédio o tempo todo, como se mal pudesse esperar para sair dali. A mãe dele ficava interrompendo para dizer que minha filha provavelmente estava exagerando ou simplesmente mentindo. Caramba, eu até tentei conversar diretamente com o Jeff uma vez, depois do incidente da mochila. Vi ele num evento da escola e o puxei de lado. Tentei ter uma conversa, de homem para homem, sobre respeito, e sobre como as ações dele estavam machucando minha filha. Ele ficou olhando pro chão o tempo todo e murmurou um tanto faz quando terminei. Nada funcionou. E agora, minha filha deveria passar as férias de inverno com o seu agressor, só porque minha irmã quer bancar a salvadora desse garoto problemático. Sinto que estou enlouquecendo aqui.
Minha irmã continua mandando esses textos longos dizendo que estou sendo egoísta, e que se eu realmente me importasse com a família, faria esse pequeno sacrifício. Mas minha filha é minha família. Ela é minha prioridade número 1. Não acho que estou sendo irracional aqui. Mas a quantidade de merda que estou recebendo de todo mundo está me fazendo duvidar de mim mesmo. Meu irmão acha que eu devia simplesmente ir e manter minha filha longe do Jeff durante a viagem. Mas a cabana não é tão grande assim. Não tem como evitarem um ao outro completamente por 2 semanas. Ela tem 6 quartos, uma área de estar principal, uma cozinha e uma sala de jogos no porão. E só. Minha irmã mais velha sugeriu que minha filha ficasse no lado da cabana com a família dela, mas isso não é uma solução real. Por que a minha filha deveria ter que se esconder do agressor durante algo que deveria ser uma divertida viagem em família? Ontem à noite, recebi uma ligação do meu pai pedindo para reconsiderar. Ele sugeriu que talvez Jeff tenha mudado. Talvez ele tenha amadurecido. Perguntei qual era a evidência disso, e ele admitiu que estava apenas torcendo para que fosse verdade. Ele disse que entendia de onde eu estava vindo, o que foi bom de ouvir. Pelo menos alguém da família entende. Talvez eu esteja sendo um babaca. Talvez haja algum tipo de meio-termo que eu não esteja enxergando. Não sei. É por isso que estou perguntando para estranhos na internet, eu acho. Sou eu o babaca por me recusar a ir, a menos que eles desconvidem esse garoto? Edit, caramba. Não esperava que isso fosse ganhar tanta atenção. Estou tentando ler todos os comentários, mas são muitos. E toda essa situação ainda é bem sobrecarregante. Queria esclarecer algumas coisas, já que muita gente está me chamando de incompetente ou de mau pai, o que dói, não vou mentir. Vocês estão vendo apenas uma pequena parte de uma situação complicada. Sobre as roupas rasgadas, só houve 2 incidentes em que ele rasgou roupas que ela estava usando. Uma vez, na aula de educação física, ela estava correndo e ele puxou a gola da blusa por trás, que rasgou. Outra vez, ele puxou a manga dela no corredor, tropeçou e ela rasgou. A escola tratou os 2 casos como brincadeiras que deram errado e fez os pais dele substituírem os uniformes. Eu devia ter sido mais claro sobre isso. Houve outras vezes em que ele tentou puxar o casaco das mãos dela, e eles ficaram lutando até que rasgou. E teve uma vez, que eu considero assédio sexual, em que ele cortou um pedaço da saia dela sem que ela percebesse. Os outros danos a propriedades incluíram quebrar as canetas dela, roubar os lanches, escrever com canetão nas jaquetas e nos sapatos dela, limpar o nariz nas coisas dela, e o incidente da mochila no vaso sanitário. A questão do puxar cabelo não é tão violenta quanto alguns comentários estão dizendo. Ele puxa o cabelo dela quando passa por ela no corredor ou puxa para chamar a atenção na aula. Ainda assim, totalmente inaceitável. Mas minha filha descreveu como mais irritante do que doloroso. Não estou minimizando nada do que ela me conta, mas senti que precisava esclarecer, já que alguns comentários deram a entender que as coisas eram muito mais violentas do que realmente são. Sobre meu sobrinho, ele parece desconfortável com o jeito que o Jeff trata minha filha, mas não faz muita coisa a respeito. Eu o repreendo quando posso, mas ele é adolescente, e se impor contra os amigos é difícil. Como tio, posso pressionar até certo ponto, mas os pais é que precisam estabelecer limites. Meu sobrinho é geralmente um bom garoto, só toma decisões idiotas às vezes, como todo adolescente. Ele tem melhorado em chamar o Jeff atenção quando ele age como um idiota. Mas eles são amigos desde a escola primária, então é complicado para ele. Na verdade, estou em contato com um advogado por causa dessas coisas, então estou tentando não compartilhar muitos detalhes que possam afetar qualquer questão legal. Só quero proteger minha filha. O advogado basicamente disse que talvez possamos conseguir uma ordem de restrição, mas é complicado porque eles estudam na mesma escola. Estamos documentando tudo, no entanto. Alguém perguntou sobre envolver a escola de forma mais agressiva, acredite, já tentamos. Às vezes, o Jeff recebe detenções, mas nada realmente muda. O diretor basicamente me disse que, como o Jeff tem problemas em casa, estão tentando ser mais acolhedores do que punitivos, seja lá o que isso signifique. Já fui até o superintendente e também não adiantou nada. Eles continuam dizendo que estão lidando com a situação de forma apropriada, mas não dão detalhes por causa das leis de privacidade estudantil. Não mencionei isso antes, mas minha irmã tem estado estranhamente envolvida com a família do Jeff há cerca de 1 ano. Ela é voluntária em um centro comunitário que ajuda famílias de baixa renda, e foi assim que conheceu a mãe do Jeff. Desde então,
Ela tem ajudado essa família com caronas, compras de mercado de vez em quando, esse tipo de coisa. Acho que ela se vê como uma espécie de salvadora para essa família. Eu entendo querer ajudar os outros, mas parece que ela está ultrapassando certos limites. Ah, e alguém perguntou por que o Jeff sequer iria querer ir a uma viagem onde minha filha também estará. De acordo com minha irmã, ele não sabe que minha filha vai estar lá. Ele só sabe que é uma viagem em família para uma cabana e está animado com isso, porque nunca foi em umas férias de verdade antes. Isso me fez sentir um pouco mal por ele, mas ainda assim, não o suficiente para submeter minha filha a 2 semanas com ele. Vou tentar responder outras perguntas, mas isso tudo ficou muito maior do que eu esperava. Obrigado a todos que ofereceram conselhos e apoio. Atualização. Oi, pessoal. Achei que deveria atualizar já que tantas pessoas comentaram. Então, anteontem à noite, minha família fez uma grande reunião na casa da minha irmã para conversar sobre tudo. Fui com uma certa atitude, não vou mentir, já sabia que não mudaria de ideia. Mas minha filha realmente quer ir nessa viagem, então eu fui. Minha irmã mora num condomínio de luxo, com aquelas casas que parecem todas iguais. Me perdi tentando encontrar a casa dela, mesmo já tendo ido lá uma dúzia de vezes. Quando finalmente encontrei, os carros de todo mundo já estavam lá, ou seja, fui o último a chegar. Um ótimo começo. O tempo estava horrível também, chuvoso e frio. Fiquei alguns minutos dentro do carro, temendo o que estava por vir. Minha filha ficou comigo, perguntando se eu estava bem. Eu disse que sim, só estava me preparando mentalmente para o drama. Ela disse, podemos ir embora se você quiser, mas eu sabia que a gente precisava resolver isso de um jeito ou de outro. A casa da minha irmã é sempre quente demais, e ela tinha velas aromáticas acesas que me deram dor de cabeça em menos de 5 minutos. Todo mundo já estava reunido na sala, com expressões tensas no rosto, como se alguém tivesse morrido. Começou com minha irmã e minha mãe chorando e implorando para eu simplesmente ir na viagem. Isso foi rapidamente descartado por praticamente todos os outros presentes. Minha mãe ficava repetindo, eu só quero todo mundo junto no Natal, como um disco riscado. Minha irmã falava sem parar sobre como sente pena do Jeff por causa da situação difícil em casa. Ela mencionou que Jeff e Emily têm sido educados um com o outro quando a família está por perto, então ela achava que eles estavam superando seus problemas. Claro, porque minha filha está apavorada de causar uma cena. Minha irmã contou uma história triste sobre como o pai do Jeff perdeu o emprego no ano passado, a mãe dele trabalha em 2 empregos agora e eles podem perder o apartamento. Sinto pena, de verdade. Mas isso não muda como ele trata minha filha. Ela também disse que Jeff realmente não tem outro lugar para ir durante as férias, já que a mãe vai estar trabalhando e o pai, nas palavras dela, não é confiável. Parece que o pai dele deveria ficar com ele no Natal, mas desistiu ou algo assim. Também descobri que o benefício financeiro que Jeff recebe na escola cobre a mensalidade, não só os uniformes, como eu achava antes. Então eu estava errado sobre isso. Aparentemente, minha irmã tem ajudado a família dele mais do que eu imaginava. Ela o leva à escola quase todos os dias desde que o carro da mãe dele quebrou, e tem comprado roupas e outras coisas com frequência. Não é à toa que ela se sente tão investida nele. Em certo momento, minha irmã ficou tão emocionada falando da situação do Jeff que precisou ir até a cozinha para se acalmar. Meu irmão a seguiu para conversar em particular. Ouvi eles discutindo, mas não consegui entender o que diziam. Quando voltaram, meu irmão parecia irritado e os olhos da minha irmã estavam vermelhos de tanto chorar. Enfim, minha irmã estava tentando convencer toda a família a deixar o Jeff ir. E olha, eu realmente sinto pena da situação do garoto. Não sou um monstro. Mas minha empatia por Jeff não supera minha responsabilidade de proteger minha filha. Graças a um comentário de alguém aqui, eu disse com todas as letras, minha filha não se sente segura perto do Jeff. Isso fez meu cunhado, marido da minha irmã, dizer, então está decidido. Foi praticamente a única coisa que ele disse a noite toda. Ele passou a maior parte do tempo encostado num canto, bebendo cerveja e parecendo desconfortável. Minha outra irmã, Lisa, sugeriu que talvez Jeff pudesse ir só em uma das 2 semanas, e Emily na outra. Eu recusei na hora. Por que minha filha deveria perder metade das férias? E eu não posso tirar 3 semanas de folga do trabalho, uma para a primeira metade da viagem, outra para voltar para casa enquanto Jeff estiver lá, e depois mais uma para retornar para a segunda metade. Isso é ridículo. Acontece que minha irmã era a única adulta que realmente queria que Jeff fosse.
Minha mãe e uma cunhada queriam que fizéssemos um meio termo e simplesmente ignorássemos o Jeff durante a viagem. Todo o resto foi firme. Jeff não deveria estar lá. Ninguém sabia que ele tinha sido convidado até eu mandar a mensagem no grupo avisando que não iríamos por causa dele. Nem o próprio marido da minha irmã sabia. Meu pai, que na verdade é terapeuta, tem sido super solidário durante tudo isso. Ele é daqueles caras à moda antiga que não mostram muita emoção normalmente, mas tem me ligado todos os dias para saber como estou. Durante a reunião de família, ele levantou alguns pontos preocupantes sobre possível assédio sexual. Aparentemente, meu sobrinho contou a ele que Jeff realmente tem uma queda por Emily, mas expressa isso de uma forma muito doentia. Meu pai ficou preocupado que estarem juntos numa casa por 2 semanas pudesse levar o Jeff a tentar alguma coisa. Isso causou outra discussão. Minha irmã ficou na defensiva, dizendo que meu pai estava fazendo suposições injustas sobre o Jeff. Mas meu pai se manteve calmo e falou sobre padrões de comportamento, escalada de atitudes e outras coisas que eu nem lembro direito. Mas pareceu que, pela primeira vez, aquilo realmente atingiu minha irmã. Meu irmão mais novo, que estava quieto a noite toda, finalmente falou e perguntou à minha irmã por que ela estava tão envolvida com esse garoto. Ela ficou toda defensiva e disse que só estava tentando ajudar uma família necessitada. Ele apontou que existem muitas famílias em necessidade que não envolvem um garoto que atormenta a sobrinha. Isso pareceu atingir mais ela do que qualquer outra coisa que foi dita naquela noite. Depois disso, fizemos uma pausa e comemos algo. Minha irmã tinha pedido pizza, mas já estava fria quando finalmente comemos. Emily estava no porão com os outros primos vendo um filme. Fui ver como ela estava algumas vezes, e ela parecia bem, mas dava para perceber que estava ansiosa sobre como tudo aquilo iria terminar. No fim das contas, decidiram que o Jeff não vai. Eu disse à minha irmã que ela estava fazendo algo muito bonito ao tentar ajudar esse garoto problemático, mas que sua sobrinha precisava vir em primeiro lugar nessa situação. Alguém nos comentários apontou que Jeff poderia se vingar da Emily por ter sido desconvidado, então elaboramos um plano. Meu sobrinho teve que contar ao Jeff na escola que meu sobrinho disse ao Jeff que não queria que ele e Emily brigassem durante toda a viagem, então Jeff não poderia ir. Achei que foi um plano meio idiota, mas, desde que Emily não fosse culpada por isso, não me importava. Saímos daquela noite com todos se abraçando. Minha irmã pediu desculpas, embora eu ainda esteja bem irritado com ela por tentar bancar a salvadora desse garoto às custas da minha filha. Vamos ter essa conversa eventualmente. Minha mãe também pediu desculpas a Emily, dizendo que não queria parecer que estava de acordo em submetê-la à presença do Jeff, ela só queria todos juntos no Natal. Ainda estou frustrado com ela também, mas enfim. Depois da reunião, fomos tomar sorvete, mesmo com a temperatura em torno de 0 graus Celsius. Emily pegou o de sempre, menta com gotas de chocolate, e falou o caminho inteiro sobre o quanto estava animada para a viagem. Foi a vez em que a vi mais feliz em muito tempo. Disse para ela não se animar demais, porque eu ainda meio que esperava que minha irmã tentasse levar Jeff escondido. Enquanto isso, conversei com meu amigo advogado, que me aconselhou a não ir se o Jeff fosse, e a evitar qualquer conversa direta com ele ou os pais dele. Sem problema, eu já não planejava fazer isso mesmo. Também tive uma conversa longa com meu cunhado, que disse estar realmente decepcionado com minha irmã por causa de tudo isso. Não é da minha conta, mas bom saber que ele ainda está do lado da Emily. Ele mencionou que minha irmã ficou muito envolvida com a família do Jeff no último ano, até ajudando a mãe dele a encontrar um emprego melhor. Entendo querer ajudar, mas parece que ela está ultrapassando certos limites. Na quarta-feira, as coisas foram mais tranquilas. Minha irmã mandou uma mensagem perguntando se Emily ainda tinha alergia a morango. Ela não tem, isso foi há anos. E tomei isso como um bom sinal de que minha irmã estava planejando para nós estarmos presentes. Passei a maior parte do dia no trabalho lidando com coisas de fim de ano, sempre caótico nessa época. Tenho que dar crédito ao meu sobrinho, ele lidou bem com a situação, mesmo estando decepcionado. Ele sabe que o Jeff faz é errado, mas adolescentes não querem perder amigos, imagino. Ele mandou uma mensagem para Emily se desculpando por toda a situação, o que foi legal da parte dele. Eles não são super próximos, mas se dão bem na maioria das vezes. Só tem interesses bem diferentes, ele é mais dos esportes, ela das coisas nerds, mas geralmente encontram um ponto em comum com videogames ou filmes. Aí, ontem à noite, Emily me mostrou uma mensagem do meu sobrinho que dizia: "Então o Jeff desistiu LMAO." Sem explicação nenhuma.
Liguei para minha irmã para entender o que aconteceu, e ela também parecia confusa. E veja só, o Jeff nem sabia que a Emily iria na viagem. Quando meu sobrinho começou a contar que ele não poderia ir, ele apenas disse: "A Emily vai estar lá", e imediatamente respondeu que não podia ir. Meu sobrinho disse que o Jeff ficou meio estranho com isso e parecia decepcionado, mas desistiu na hora. Minha irmã ficou meio chateada porque já tinha comprado um casaco novo de inverno e outras coisas para ele usar na viagem. Ofereci reembolsá-la, mas ela disse que daria as coisas para ele de qualquer jeito, já que ele precisa. Ela comentou que ligou para a mãe do Jeff para perguntar por que ele desistiu de repente, e a mãe respondeu algo sobre ele se sentir desconfortável perto da Emily por causa do histórico entre eles, seja lá o que isso queira dizer. Talvez ele finalmente tenha percebido que foi um idiota. Pouco provável, mas dá para ter esperança. Foi estranho, mas um alívio. Acho que é isso. Obrigado novamente por todos os conselhos. Provavelmente volto a atualizar depois da viagem, se acontecer algo interessante, mas espero que seja entediante e tranquila. Boas festas, ou o que quer que celebrem. Segunda atualização rápida. Porque algumas pessoas me mandaram mensagens perguntando como foi a viagem. Foi basicamente tranquila. A cabana era boa, o clima estava decente, as crianças se divertiram. Minha irmã e eu ainda estamos um pouco estranhos um com o outro, mas estamos trabalhando nisso. Emily se divertiu bastante, especialmente passando tempo com os primos e construindo uma enorme fortaleza de neve que as crianças menores adoraram. A viagem até lá foi longa, levou quase 6 horas por causa de um acidente na estrada que deixou o trânsito parado por quilômetros. Emily dormiu a maior parte do caminho, e eu fiquei ouvindo podcasts. Quando chegamos, a maior parte da família já estava lá e acomodada. Minha irmã deu um abraço na Emily e agiu como se nada tivesse acontecido, o que, para ser honesto, foi melhor do que reabrir toda a discussão. A cabana era a mesma de sempre, um pouco desgastada, mas aconchegante. Emily dividiu o quarto com suas 2 primas, o que a deixou empolgada. Elas ficaram acordadas até tarde, rindo e conversando nas primeiras noites. Eu dormi com meu irmão em um dos quartos menores. Ele ronca como uma motosserra, mas eu me preparei com tampões de ouvido. Fizemos todas as atividades de sempre, trenó, jogos de tabuleiro, noites de filmes. Meu pai fez seu famoso tire, e uma noite minha mãe assou biscoitos com as crianças. Uma coisa estranha, porém, foi que a mãe do Jeff ficava mandando mensagens para minha irmã durante a viagem, pedindo atualizações e enviando fotos do que o Jeff estava fazendo em casa. Foi estranho. Minha irmã parecia irritada com isso, mas continuava respondendo assim mesmo. Em um ponto, ela mencionou que a mãe do Jeff queria saber se ele poderia vir para a segunda semana, e minha irmã imediatamente disse que não. Então, acho que isso é um progresso. Teve uma noite em que minha irmã bebeu um pouco demais e começou a chorar sobre como ela só queria ajudar o Jeff e a família dele. Minha outra irmã a levou para fora para conversar, e elas ficaram lá por cerca de 1 hora. Quando voltaram, minha irmã parecia mais tranquila e não mencionou o Jeff novamente durante o resto da viagem. Meu sobrinho estava bem o tempo todo, embora tenha mencionado que as coisas vão ficar estranhas com o Jeff na escola agora. Eu disse a ele que, às vezes, fazer a coisa certa não é fácil, e ele parecia entender. Voltamos para casa ontem, e Emily já está perguntando sobre a viagem do próximo ano. Então, no geral, eu diria que tudo deu certo. Edith, desculpe pela nova atualização, mas eu precisava compartilhar isso. A escola me ligou ontem. Aparentemente, o Jeff foi pego vandalizando o armário da Emily. Ele escreveu umas coisas bem feias com marcador permanente. Quando foi confrontado, ele admitiu que estava com raiva pela situação da viagem. Então, aquele progresso que mencionei antes, acabou. A escola vai suspender ele por 1 semana, e eu vou me reunir com o diretor após as férias para discutir soluções mais permanentes. Emily está chateada, mas está lidando com isso melhor do que eu esperava. Minha irmã realmente ligou para se desculpar novamente e finalmente está admitindo que o comportamento do Jeff é um problema sério. Acho que, às vezes, as coisas precisam piorar antes de melhorarem. Enfim, só queria encerrar isso.